Dezenas de milhares de pessoas abandonaram as suas casas enquanto os confrontos entre a Tailândia e o Camboja se prolongavam por mais um dia. O número de mortos subiu para 15, 14 deles na Tailândia, incluindo vários civis. A tensão na fronteira entre os dois países não é novidade, mas novos confrontos surgiram depois de 5 soldados ficarem feridos na sequência da explosão de uma mina terrestre. Durante os combates foram disparados foguetes, armas de pequeno calibre e artilharia desde quinta-feira, com a Tailândia a avisar ainda o Camboja com ataques aéreos. Já o Conselho de Segurança da ONU marcou uma reunião de emergência para esta sexta-feira, após o pedido do primeiro-ministro do Camboja. No entanto, a Tailândia rejeitou os esforços de mediação de países terceiros e, em vez disso, pediu ao Camboja que participasse em negociações bilaterais. Com temperaturas bem acima dos 40 graus Celsius em algumas zonas do país, a Grécia tem enfrentado situações de calor extremo com impacto nas populações. Os residentes são aconselhados a tomar medidas para se manterem frescos e em segurança e para garantirem que os familiares mais vulneráveis estão protegidos. O Serviço Nacional de Meteorologia diz que as temperaturas só deverão começar a baixar na tarde de domingo no noroeste da Grécia, sendo de esperar um alívio gradual na maioria das regiões na segunda-feira. Αντιλιακό, καπέλο, βεντάλιες να κάνει αέρα, κρύο νερό. Το καλό είναι ότι όταν κάνεις καμιά βουτιά νιώθεις και πολύ καλύτερα μετά. O calor tem sido sufocante em muitas zonas do país e também apresenta riscos para aqueles que trabalham ao ar livre. Por isso, as autoridades deram instruções especiais de modo a proteger esses funcionários. Είμαστε όλη μέρα κάτω από τον ήλιο, ένα μπουκαλάκι νερό, φρούτα, πλήσιμο, αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά. Αυτές τις μέρες είναι δύσκολα τα πράγματα, οι θερμοκρασίες στα κόκκινα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Portugal também se encontra a atravessar uma onda de calor. No fim de semana, são esperadas temperaturas máximas que vão andar bem perto dos 40 graus Celsius em várias zonas do território continental. É o debate que está a agitar a sociedade francesa, com mais de 1,5 milhão de assinaturas recolhidas em 2 semanas. A petição contra a lei do plomb está a agitar o cenário político. No centro da polémica está a reintrodução no país de um pesticida, o acetamipride, que é autorizado na União Europeia. Para os eurodeputados ecologistas, a mensagem enviada de Paris é perigosa. Le problème, c'est que la France aurait très bien pu, si elle prenait en considération aujourd'hui les impacts sur la santé publique, aller voir ses homologues des autres États membres en leur disant « harmonisons nos législations, harmonisons nos interdictions, faisons-le dans un sens de l'intérêt général et engageons un travail dans ce sens-là ». C'est pas ce qu'a décidé de faire la France. França quer usar esta substância para proteger as suas culturas de beterraba, avelã, cereja e maçã. Os apoiantes da lei e o principal sindicato de agricultores do país argumentam que os produtores franceses estão em desvantagem em relação aos seus homólogos europeus. A direita francesa no Parlamento Europeu aprova o texto e os impactos no Pacto Ecológico Europeu. Moi, je suis très fière de détricoter, de participer au détricotage de ce pacte vert parce que je pense qu'il n'est pas dans la bonne logique. La logique punitive, la logique qui va encore peser sur les agriculteurs, sur leur productivité, leur rentabilité, elle n'est pas la bonne. Il faut choisir la confiance et il faut faire aller de pair produire et produire bien. Et ce n'est pas incompatible.
O acetamiprido é considerado perigoso para os polinizadores, a começar pelas abelhas. O debate em França também diz respeito à saúde humana, em particular ao potencial impacto da substância no desenvolvimento do cérebro dos fetos. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos é prudente nesta matéria. No ano passado, concluiu que existiam grandes incertezas sobre o tema e que eram necessários mais dados. Um comboio de 22 caminhões de ajuda humanitária entrou na cidade síria de Sueida na quarta-feira. É a segunda vez que ajuda humanitária do Crescente Vermelho Árabe Sírio é enviada desde o início dos confrontos entre os milicianos de minoria drusa e as tribos sunitas beduínas apoiadas pelas forças de segurança. De acordo com as autoridades sírias, os caminhões de quarta-feira continham 4.000 cabazes de alimentos, 66 toneladas de farinha, garrafas de água potável e material médico. Apesar da ajuda, o chefe do Crescente Vermelho Árabe Sírio disse que a situação em Sueida continua a ser grave, particularmente no hospital principal, onde cerca de 300 corpos se acumularam durante os confrontos. A cidade ficou praticamente sem abastecimento durante as 2 semanas de combates. Segundo números da ONU, os confrontos que tiveram lugar naquela província síria nas últimas 2 semanas mataram centenas de pessoas e deslocaram mais de 130.000. A terceira ronda de negociações de paz em Istambul durou menos de 1 hora. Kiev propôs uma cimeira de líderes entre Zelensky e Putin até ao final de agosto. A delegação ucraniana disse que se a Rússia aceitar a proposta, mostrará ao mundo inteiro que segue uma abordagem construtiva. O presidente da Ucrânia tem insistido que só um encontro ao mais alto nível poderá parar os combates. Ukraine keeps insisting on a full and unconditional ceasefire as the necessary basis for effective diplomacy. We are ready for a ceasefire now and to start substantive peace negotiations. And it is up to the other side to accept this basic step towards peace. Para a delegação russa, antes de uma possível reunião de líderes, é preciso definir os tópicos da conversa. Moscovo sugeriu também tréguas de 24 a 48 horas para resgatar os feridos e os corpos dos soldados mortos. Depois deste encontro, Ucrânia e Rússia concordaram fazer uma troca humanitária a envolver mais de 1.200 pessoas. Grécia e Chipre estão em alerta máximo devido a uma vaga de calor. As temperaturas altas devem manter-se pelo menos até ao fim de semana. A intensa vaga de calor que está a cobrir grande parte do sudeste da Europa começou a fazer-se sentir especialmente na Grécia, levando residentes e turistas para as praias que desde de manhã cedo se refrescam com o mergulho. Quase todo o país está a ser severamente afetado pelas condições meteorológicas extremas. Εδώ με πολλά νερά, πολλά υγρά, τα σώσαμε λιγάκι δηλαδή και οι βουτιές στη θάλασσα είναι το καλύτερο. Για μένα τουλάχιστον είναι το καλύτερο και το συνιστώ σε όλους. I drank a lot of water, of course, but other than that, stay in the shade. I was staying in the shade. It's really important. We sat in the shade today and we swam a lot. Yeah. Every 10 minutes in and out just to refresh ourselves. Drank a lot of water. As autoridades locais emitiram instruções de precaução aos cidadãos e tomaram medidas como a criação de áreas de ar-condicionado para o público e a proibição de trabalho ao ar livre ao meio-dia. Os meteorologistas estimam que o calor extremo, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius em muitas zonas, irá manter-se até domingo. A situação é semelhante em Chipre. As autoridades colocaram em alerta laranja todo o país à medida que o termómetro ultrapassa os 40 graus Celsius. A temperatura máxima deverá atingir os 45 graus no interior e cerca de 34 graus nas montanhas mais altas. Foi o maior festival de música para jovens nos países do Bloco de Leste. Um oásis de liberdade durante a era comunista. Apesar da mudança de regime, continua a realizar-se e a juntar multidões. To jest absolutna legenda. Festiwal, który sięga swoją historią roku 1970, na którym zaczynały się największe kariery największych polskich zespołów i to nie tylko tych rockowych. To tutaj miała miejsce, można powiedzieć, pewnego rodzaju rewolucja społeczna, bo przecież subkultury lat 80., 90. to tutaj znajdowały miejsce na to, żeby móc się pokazać. Maleo está a celebrar 40 anos de trabalho criativo.
Dzisiaj jest to komercyjny festiwal, ale serce jednak ciągle zawsze w tym miejscu bije mocniej, dlatego że tu się zaczęło wszystko. O Yarochin era contra a cultura e por isso alvo de vigilância apertada do regime. Było dużo właśnie agentów bezpieki i po cywilnemu byli różni dziwni ludzie, którzy nieraz prowokowali nawet zamieszki. Telewizja kręciła właśnie taką zadymę i w tym momencie oczywiście zohydzała w oczach narodu tutaj tych brudnych punkowców, jakichś metalowców. Os organizadores querem homenagear as lendas do rock. Zawsze staramy się ukłonić historii festiwalu, dlatego 40-lecia Darka Malejonka, zespołu Hunter czy Kobranocki. Voz também às bandas jovens. To nie jest tylko dodatek do programu, to jest bardzo istotny element programu, stawianie właśnie na młode kapele. Gramy bardzo alternatywnie, tak mi się wydaje, taki alternatywny metal, new metal. Num festival alternativo há espaço para a família? Na następny festiwal jarociński, jak będziemy grać, to na pewno zabiorę rodzinę. Dużo jest dzieci, nie? Mateusz na przykład jest dzisiaj z Konradem czytaliśmy dzieciom wiersze Tuwima. Não é apenas a música. Aqui há também uma exposição que apresenta histórias do comunismo. Uma outra geração está a crescer em Yarochin. Hulk Hogan, o ícone do mundo do wrestling profissional, conhecido por usar um lenço na cabeça, morreu aos 71 anos. A polícia da Flórida e a WWE disseram que as autoridades responderam a uma chamada na manhã de quinta-feira sobre uma paragem cardíaca. De acordo com um comunicado da polícia, o atleta foi declarado morto num hospital. Hogan, cujo nome verdadeiro era Terry Bolley, é considerado por muitos a maior estrela da longa história do wrestling, tendo se tornado um ícone da cultura pop.